Todos, seja muito bem-vindo. Diga olá, Mané. Cumprimento o pessoal do canal. Olá a todos. Esse daqui sou eu. Tô aqui com o Jurandir Fonseca. Pensei que tinha esquecido o meu nome. Eu tô aqui com o Jurandir aqui. O que nós vamos fazer, Mané? Quer ficar de pé, Mané? Eu sei que alguns não me conhecem, né? Fica melhor, parece maior. Aí, ó. Eu sei que ainda nunca eu tinha passado do canal aqui, né? Ninguém tinha me conhecido ainda. Só conheci aqui o Jurandir, né? Jura. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Eu e o Mané, nós vamos... O Emanuel. Manuel é só pros íntimos, né? Eu e o Emanuel vamos fazer uma live para falar do livro de Gênesis. Eu vou começar desde o início do livro de Gênesis e vamos tocando. Gênesis. Vou falar. Eu ia falar Gênesis e Apocalipse, mas ainda não chegou no Gênesis e Apocalipse. Só Gênesis. Então eu vou fazer uma live aqui e agora é até um momento interessante porque vai iniciar, hoje é dia 18, amanhã dia 19 vai iniciar na Record. Estou até fazendo uma propaganda, a novela Gênesis vai ser uma novela muito esclarecedora. Né? Boa, né? Legal, né? Então, pessoal, ainda não contei sobre o meu aniversário, né? Mas vamos deixar o teu aniversário para outro dia, vamos gravar a live? Eu queria falar sobre os então 9 dias do seu aniversário meu. Fala então. Daí depois deixa eu gravar a live, pode ser? Você vai ouvir. Vai, fala. Tem 9 dias para o meu aniversário, pessoal, e é muito legal. Eu sempre quis ficar aqui com o meu amigo, né? Cochura. Gravando. Eu sei que mais pra frente a gente vai ficar com muita audiência, né? Então tá. Então agora sente que agora vamos começar a live. Você vai, quando tiver curiosidades, pergunta. Bom, como eu falei pra vocês, é uma live, então não vai ser... É rápido. Por quê? Porque nós vamos estar aqui lendo desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, 3, 4, não sei. Até onde eu achar que valeu aqui a apresentação, valeu a live. E eu gostaria que você que está assistindo pegasse aí a sua Bíblia, um caderno, uma caneta e anotasse algumas coisas. Então, pega aí sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos lá. Eu quero fazer de uma forma bem natural, estar lendo e ao mesmo tempo comentando. Eu imagino que as dúvidas que vai surgir na minha cabeça ou as curiosidades vai ser as mesmas que vai surgir na sua cabeça ou que você tem e até hoje talvez ninguém respondeu. Ou respondeu, mas você pensa diferente, ou você pensava diferente, eu vou te colocar uma nova percepção. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, está escrito assim: quando tiver algumas curiosidades, quando tiver algumas passagens que eu achar interessante, eu vou parar e vou comentar, tá certo? Então no livro de Gênesis, olha só, Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que nele existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só, nesse primeiro versículo, eu não sei se você já se perguntou, é lógico que já se perguntou. Mas como foi a criação? Como foi? Tá, eu vou falar agora, vou comentar agora, mano. Olha só, é uma pergunta que todo mundo se faz. Deus, mas quem criou Deus? Essa resposta não existe. Deus se autocriou, não tem resposta. Não tem explicação. Não tem como explicar Deus. Deus não tem pai nem mãe, ninguém criou Deus. Ele se criou, né? Então não tem resposta. Mas agora aqui eu quero fazer uma pergunta que talvez você também se pergunte. Fala o seguinte: no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. Mas a pergunta que talvez seja a pergunta que você também está se fazendo: e onde morava Deus antes de existir os céus e a terra? Existem 7 céus, tá? Então, ele morava lá você vai ter que ficar de pé para aparecer mais, então, mano. Ele morava lá do último dos 7 céus, né? Pois é. Mas a pergunta como o Manuel falou que existe 7 céus, né?
Mas a pergunta é, onde morava, onde vivia Deus antes dele ter criado os céus e a terra? Porque fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de criar os céus e a terra, ele vivia em algum lugar. Ele é invisível, né? Ele não aparece. Ele morava uns 3 quilômetros pra minha... Na tua casa? Não. Pra mim, eu acho que ele morava uns 3 quilômetros antes daqui, né? Então tá, beleza. Olha só, você vai fazer essa pergunta se você não tinha feito, mas ao mesmo tempo eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho resposta. Se você achou que eu tinha resposta, que eu sabia onde que Deus vivia, onde que ele deixava isso, eu não tenho, mas é só uma curiosidade. E assim é que vai funcionar a nossa live. Ou seja, quando eu encontrar versículos que eu acho que é interessante, que é curioso, que pode acrescentar, eu vou estar comentando. Então vamos continuar a leitura. Olha só. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, aqui existe uma curiosidade que eu posso te dar a minha opinião. Como pode um Deus perfeito criar uma terra sem forma e vazia? Não tá, não, como é que se diz? Não fecha a conta. Tem coisa errada aqui. Você não concorda comigo? Se Deus é perfeito, antes dele criar a terra, ele criou o céu. Então a terra é uma cópia ou um reflexo do céu. Primeiro Deus criou os céus e depois a terra. Tudo que acontece na terra, primeiro tem que acontecer no céu. Tudo que acontece no mundo visível, primeiro tem que acontecer no mundo invisível. Agora, a pergunta é, por que a terra era sem forma e vazia? Por causa que eu acho que pra mim ela era cheia de água e também ela não tinha forma, ela não assistia, eu acho, né? Pra minha cabeça, eu acho que ela não existia, né? Então vamos lá, olha só. Deus não criou um céu perfeito e uma terra imperfeita. Todos nós sabemos da história de Lúcifer, o anjo de luz, que era um anjo de luz, mas que querendo ser igual a Deus, deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele caiu. E foi expulso dos céus junto com uma terça parte dos anjos. Não sei se é familiar isso para você. Uma terça parte dos anjos caído. Então, junto com Lúcifer, eles treinavam uma terça parte dos anjos para adorar a Deus. Sabe aquela história do Big Bang? Essa já é uma teoria que eu acredito. Não significa que você precisa acreditar. Mas eu acredito que a queda de Lúcifer do céu, quando se rebelou contra Deus, quando ele quis se tornar igual a Deus, foi que deixou o mundo sem forma e vazio. Daí existe a história do Big Bang. Então houve o Big Bang. Na minha opinião, existiu. Você já fala, mano. O que é Big Bang? Você já responde. Então houve o Big Bang. Sabe aquela teoria? Existem essas duas teorias. Que o homem nasceu do Big Bang ou que o homem era um macaco encurvado e foi se levantando. Engraçado, eu conheço macaco aqui no zoológico que tem 10 anos e ele nunca mudou, né? Então olha só, existem essas duas teorias, que o homem veio do Big Bang e daí deu uma explosão e aí surgiu o homem, que explosão que transformou o homem tão perfeito quanto é. Não, essa é uma explicação que tem que ter muita fé para acreditar nisso, mais fé do que acreditar que existe um Deus. E a outra teoria é a teoria de Darwin, do macaco. Então eu acredito que existiu o Big Bang, mas por causa da queda de Lúcifer e os anjos que se tornaram demônios. Hoje Lúcifer é Jesus, que é cheio de luz. Hoje ele é Satanás, ou o próprio diabo. Então, aqui eu respondo uma pergunta talvez que você tinha também curiosidade, mas é minhas colocações. Não tenho aqui como provar para você na Bíblia. Mas vamos lá, continuando no capítulo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite.
E foi manhã e tarde, primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça. Eu vou ler aqui até o sétimo dia, onde que Deus faz toda a criação, inclusive o homem no sexto dia, e também ele descansa no sétimo dia. Eu vou esclarecer algumas dúvidas que vai ser muito curioso. Você vai descobrir algumas coisas aqui que eu tenho certeza que você não sabia, que eu vou colocar para você nessa criação até o sétimo dia. Fala, Ana. Mas Vem bem de pé que não vai dar para te enxergar. Pra mim, eu acho que ainda você não me respondeu que era o Big Bang. Big Bang foi uma explosão que deu na Terra, que a ciência comprova que existiu uma explosão. Entendeu? Uma explosão, assim como... Então foi o Big Bang que deu uma explosão no globo terrestre. E daí eles falam que foi do Big Bang que veio o ser humano. E eu falo que essa explosão foi devido à queda de demônios. Respondido? E também você não precisa entender tudo nessa live, né, Mané? Você tem tempo para viver ainda, você tá novo? E essa explosão, acho que foi da metade que tinha os dinossauros, né? Pra mim, eu acho que existem os dinossauros. Eu também acho. Por causa que Lúcifer caiu, daí conta da história dos dinossauros que era uma chuva de meteorito. Então era meteorito, por causa que Lúcifer caiu, acho que ele caiu dentro de um vulcão e depois explodiu toda a lava e daí fez os meteoros e matou os dinossauros. Essa é uma teoria segundo o Manué, também você pode pensar a respeito. Mas vamos lá, mano, deixa eu terminar de ler aqui para falar outras curiosidades, pode ser? Tá, então se controla aí, vamos lá. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, a criação dos vegetais. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando segundo conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o quinto dia. E disse Deus, produza as águas abundantemente, répteis. Então, que você vê, não foi Deus que produziu. Ele mandou, depois da sua criação, a sua criação produzir. Então, Deus gosta de produção. Ele fez o ser humano para produzir, para criar, para dominar. Olha só. E disse Deus, produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente. E voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, e abençoou Deus, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie,
e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E no sexto dia, por isso que o número 6 é o número do homem. O povo judeu é um povo muito místico, então eles trabalham muito com número, com data, dia de nascimento, o que aconteceu, o que não aconteceu. E o número 6 é o número do homem. Por que o número 7 é o número de Deus? Porque no sétimo dia Deus o consagrou para si mesmo descansar. Então vamos lá. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, servos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, foi tarde de manhã e o sexto dia. E aí vem o primeiro sábado ou o primeiro sétimo dia. Vamos lá? Assim os céus e a terra. Ó, primeiro Deus criou os céus. Então primeiro cria-se o mundo invisível. O que acontece no mundo visível depois é liberado para o mundo visível. Isso acontece com os teus pensamentos. As palavras é a ação dos pensamentos. Você pensa no mundo visível, transforma, materializa através de palavras. Então, primeiro se cria na mente um pensamento, uma ideia, um plano, um projeto e materializa. Então, tudo acontece primeiro no mundo invisível e depois nós tornamos visível. E assim não foi diferente na criação. Deus criou primeiro os céus, que não é um céu só, como o Manuel falou. Estudos dizem que são 7 céus. E depois a terra e embaixo o inferno. Então vamos lá. E assim os céus e a terra e o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, aqui que eu quero que você preste atenção. Muitas pessoas, não estou dizendo que sou contra nem a favor, para mim não muda a minha vida. Que tem que guardar o sábado. Você sabe o que estou falando dos adventistas. Não estou dizendo que eles estão certos, que eles estão errados. Só que eu estou dizendo que aqui eu quero que você observe nesse versículo. Olha só. Eles falam que Deus no sétimo dia guardou. Deus guardou e descansou no sétimo dia. Mas o próprio Jesus falou, é mais importante salvar uma pessoa no sábado ou deixar que ela morra para não trabalhar no sábado? É mais importante o sábado do que o ser humano? É mais importante o dia do que o ser humano? É claro que não. Mas eu quero que você observe nesse versículo aqui, que talvez você não tenha observado até hoje. Olha só. E havendo Deus acabado, Deus não acabou o mundo no homem. Deus acabou o mundo no sétimo dia. Então no sétimo dia, antes de descansar, ele fez alguns arremates. Sabe aquela coisa que você constrói uma casa... E aí, antes de você dar por finalizada, você vai lá e tem que varrer, tem que limpar, tem que fazer uns ajustes, fazer uns retoques. E não foi diferente. Você vê que fala assim, ó. Havendo Deus acabado no sétimo dia, não foi no sexto. Primeiro ele concluiu no sétimo dia para depois descansar. Então no sétimo dia ainda ele fez algumas coisas. Olha só. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Ele acabou no sétimo, não acabou no homem. No sexto ele fez uns ajustes. E havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera, descansou no sétimo dia da sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera, que criara e fizera. Está esse versículo no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, se você quiser conferir. E acabou Deus a obra toda no sétimo dia, para depois descansar. Como eu estava falando, nesses aqui existe algumas curiosidades. Primeiro nós respondemos sobre o Big Bang.
Depois eu respondi sobre o 7º dia. E agora eu quero te responder sobre Deus criou o homem. Deus criou o homem, Deus criou os vegetais, criou os animais, Deus criou o sol, Deus criou as estrelas, Deus criou todo o universo, além dos céus, que a gente não sabe muita coisa. Mas a pergunta é, esse um dia que fala aqui, é um dia que nós vivemos ou é um dia na linguagem e na concepção de Deus? Eu acredito, a Bíblia fala que 1000 dias para Deus é como um dia, e um dia para Deus, e 1000 dias para Deus é como um dia. Quem tem pressa, quem tem problema com o tempo, é só o ser humano. Você acha que Deus tem problema com o tempo? Ele é eterno. Um dia para Deus e 10 milhões de anos, já que ele é eterno, não importa. Deus é atemporal, como a tua mente. A tua mente ela é atemporal. O que é atemporal? Significa que se você lembrar de algo que aconteceu há 10 anos e você reviver esse acontecimento e você visualizar e começar a contar e sentir esse acontecimento e ver as imagens, não aconteceu mais há 10 anos, está acontecendo exatamente agora, porque a nossa mente ela é atemporal. A nossa mente ela só existe o presente, entendeu? Então com Deus é a mesma coisa. Então um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia, porque Ele é eterno. Sabe por quê que Deus criou o mundo? Uma das coisas que Deus criou o mundo, que eu acredito, é para guardar o tempo, porque Deus nunca teve problema de tempo. E aqui no mundo, aqui na terra, se repete aquilo que Salomão falou: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, aqui na terra. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de comer, há tempo de vestir, há tempo de dormir, há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então aqui o tempo, o mundo é a morada do tempo para Deus, porque aqui há tempo para todas as coisas. Mas Deus é eterno, não tem problema com o tempo. É verdade. Você acha que é verdade, Bruno? Ó, pessoal, quem está assistindo, dá o like. Dá o like, né, Mané? Verdade. E se inscreve no canal. E compartilha, e comenta. E compartilha, comenta e também dá aquela clicada Aquela do curtida, sininho, né? Dá uma clicada do sininho e também Verdade, eu se tinha inscreva, esquecido. né? Sabia que eu esqueço sempre, Mané, de pedir para as pessoas se inscrever, para a pessoa compartilhar, para a pessoa dar o like, para a pessoa comentar. Por que fazer isso? Você já está cansado de ouvir. Mas se você for lá e curtir, se você pegar esse vídeo aqui e compartilhar com outra pessoa que você acha que é interessante ela ouvir essas ideias aqui, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante, que é um vídeo de valor, que faz sentido, e ele mesmo vai promover para outras pessoas que buscam esse tipo de assunto. Eu espero que todo mundo faça isso, senão a gente vai ficar... Vai ficar triste, né, Mané? Vai ficar bem triste, chorando. Verdade. Olha só, então, se inscreva no canal, dá um like, compartilha esse vídeo e comenta qual assunto você quer que fale. Aí você fala, não, eu quero que fale sobre o assunto tal, eu quero a pergunta tal, e eu vou estar trazendo outro conteúdo aqui, outros conteúdos que você pra dá falar um a like, respeito. que você faz tudo que a gente falou, a gente manda Novos conteúdos, né? mais vídeos. Muito bem. E junto comigo, né? Junto com o Mané, claro. Tem que dar aquele joinha, né, Mané? Faça assim, o joinha, ó. E que você não faça tudo isso, aí vai ficar com as carinhas aqui. Então tá bom. Então tá, vou continuando lá. Olha só que interessante, pessoal. Voltando, já que você entendeu que o mundo é a morada do tempo, eu também acredito, para não ficar essa live muito grande, já estamos aí em 25 minutos, eu vou falar mais uns 2, 3 minutos e vou finalizar. E você vê que a gente só conseguiu falar do capítulo 1 de Gênesis. O que está para por vir é muito interessante também, o capítulo 2, 3, e eu vou continuar fazendo live. Então eu acredito que esse um dia que fala a Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito quer dizer o Espírito de Deus. Então eu acredito que esse um dia que fala ali é 1000 anos.
Oh, Não é que Deus falou assim, ó, num passe de mágica, mas mesmo que ele fala assim, ó, haja luz, mas houve-se todo um tempo. Deus trabalha com a lógica, não com mágica. Fala, ó, e também você colocar esse tipo de joinha aqui pra baixo. esse nós não queremos, né, a Mané? a gente vai ficar muito irritado, Tem né? que ser positivo, não negativo, né, Mané? E que ser negativo, a gente vai ficar perfeito, né? Deixa eu finalizar aqui. Então, mais uma curiosidade, já que eu falei dessas curiosidades sobre o Big Bang. Você vê quanta coisa você já aprendeu aí sobre o Big Bang, se você quiser acreditar, se quiser estudar a respeito. Por que o mundo era sem forma e vazia? Por causa da queda de Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Nós falamos aqui sobre o sétimo dia, que Deus concluiu a sua obra no sétimo dia. Então, não é 100% correto dizer que Deus descansou no sétimo dia. Primeiro ele finalizou o que faltava e fez o arremate. E outra coisa interessante, que o mundo é a morada do tempo. Aqui tem tempo para todas as coisas. Coisa que Deus nunca teve preocupação foi com o tempo. Mas aqui no mundo, na Terra, tudo existe abaixo de um determinado tempo. Tudo. Para plantar um alimento, para nascer, para colher, para viver. Você é criança, depois se torna adulto, meia-idade, velho, morre, nasce e assim por diante. Mas, enfim, o ser humano é eterno. A sua alma não morre, o seu espírito não morre, o seu corpo acaba voltando para a terra, para o pó, mas a alma e o espírito não morrem, a sua consciência não morre. E de onde que eu tiro isso? Porque se você vê a conversa do rico e de Lázaro, você já fala, mano, do rico e de Lázaro, você vê que um estava no céu, no seio de Abraão, e o outro estava no inferno. Só que, mesmo sem corpo físico, mas os dois tinham consciência perfeita de como era a vida dos dois aqui na Terra. Então a sua consciência, isso não morre. E a sua consciência, ela é como se fosse um radar de Deus em você. A consciência, ela não deixa você se enganar, nem que você queira. A consciência, ela é do mal que você faz, do mal você ganha. Tá? Do mal que você faz, você vai ganhar esse próprio mal por causa que você fez. Você é responsável pelos seus atos, né, mano? E também, não precisa ter medo da morte, que a gente tá falando da É só se entregar para Jesus, né? Uhum. Quem se entrega para a vida para Jesus não morre, na verdade ele nasce para a eternidade, né? Vamos lá, mané. Agora, para finalizar. Então, eu acredito que esse um dia da Bíblia é 1000 anos. Então foram 6.000 anos até a criação do homem. Você acha que Deus olhou, fez um bonequinho de barro e disse, haja para o homem, para o animal, para o sol? Não, eu acredito que levaram 1000 anos. Como Deus não tem problema com o tempo, naquela época não existia, era uma criação da mente de Deus, então ele foi criando o homem, osso por osso, pele, né? Pelo por pelo, ele foi criando o homem. Por isso que o ser humano é tão perfeito. É o ser mais perfeito e mais complexo que existe. Existe no nosso corpo, para cada coisa existe um órgão determinado. Para audição, existe aqui para fala, para visão. Como que funciona? Você já parou para pensar como é que se cria, como é que se formam os pensamentos? Não tem explicação, meu irmão. Não tem. A única explicação é que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que não tem como entrar na mente humana. Quão grande é e quão sábio, poderoso é esse Deus. Então, se você está perdendo tempo de querer discutir se existe ou não Deus, se olhe no espelho. Um Big Bang poderia criar alguém tão perfeito como você, que funciona de uma forma tão magnífica como funciona o ser humano? É o tipo de tal de Big Bang. Big Bang, né? Não poderia criar o ser humano, né, mano? Nem ele conseguia. Não teria como. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você é a obra-prima do Criador. Você é a obra-prima de Deus. Não tem o ser humano. E por que o ser humano não tem o direito nem de tirar a vida de outra pessoa e nem de tirar a própria vida? Porque você não é dono nem da sua vida. Deus é dono da vida. E quando Deus vem e tira um ente querido seu também, que você começa a ficar revoltado e traumatizado e complexo, você não tem esse direito. Por quê? Porque você não é Deus.
E Deus tirou, Deus deu, Deus deu, Deus tira. Então o ser humano foi criado e eu acredito que levou 1000 anos para criar essa obra-prima que é você. Até a próxima live. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.